Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre interferência e também ondas estacionárias. Mas antes, caso você não se inscreva aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Uma outra coisa, temos o Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais coisas aqui do nosso projeto e também alguns rios. Então, dê uma olhadinha por lá. Também temos um TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Galera, quando a gente fala de interferência e ondas estacionárias, vale ressaltar que ondas estacionárias é basicamente um fenômeno que acontece por conta da interferência. Daqui a pouquinho a gente vê um pouquinho melhor como é que funciona. E para você entender ondas estacionárias, é legal que você consiga compreender bem a parte de reflexão e refração. Então, o que eu recomendo é o seguinte: veja a primeira aula introdutória, falamos nos ondulatórios, e a gente comenta um pouco sobre reflexão e refração. E depois venha para essa aula, tá bom? Viu? Assistiu? Então, bora continuar. Pessoal, quando a gente fala de interferência, é basicamente quando duas ou mais ondas, elas alcançam um mesmo lugar. E elas podem tanto sobrepor, quando você vai somar suas amplitudes, ou elas podem se subtrair, quando você vai diminuir suas amplitudes. Ou seja, em outras palavras, isso aqui, ó. Você tem uma onda aqui que ela tá vindo, e uma outra onda aqui que ela tá vindo. Essas duas ondas, até o momento que elas vão acabar ficando no mesmo lugar. E quando elas ficam no mesmo lugar, galera, vai acontecer sua sobreposição. Uma vai estar em cima da outra. Se elas tiverem uma mesma fase, ou seja, essa aqui está na parte de cima em relação à corda, e essa aqui também está na parte de cima em relação à corda. Se as duas estiverem na parte de cima em relação à corda, vai acontecer isso aqui. As suas amplitudes vão ser somadas. Então a amplitude total que vai se formar nesse ponto de encontro entre as duas ondas vai ser a amplitude 1 mais a amplitude da onda 2. Portanto, esse cara aqui vai ser a soma algébrica das amplitudes da 1 e da 2. Só que aí é o seguinte, se encontraram e depois que se encontraram vão acabar seguindo o seu caminho, assim como se nada tivesse acontecido. E galera, eu quero dizer uma coisa, quando acontece das amplitudes serem somadas, você vai ter uma interferência, uma sobreposição, que a gente chama de construtiva. Então você vai ter o aumento da amplitude. Se aqui, por exemplo, fosse para baixo, ó, vou desenhar aqui do ladinho. Vai ficar um pouco feio, não vai ficar tão simétrico não, mas se aqui fosse para baixo, ó, tá indo para cá, tá indo para cá. Galera, se aqui fosse abaixo e tivesse para baixo, as duas iam se encontrar em um ponto que ia ficar grandão aqui embaixo. Ia ser a soma algébrica de seus valores. E nesse caso aqui também é uma interferência que é construtiva. Muita gente acha o seguinte, aqui está na parte de cima, portanto é construtiva, aqui está na parte de baixo, portanto é destrutiva. Não, não é assim que funciona. Repara que aqui, de qualquer jeito, vai acabar aumentando a amplitude. É a soma da amplitude da 1 e da 2. Por essa razão, se tivesse aqui embaixo também, seria uma interferência que a gente chama de construtiva. Beleza? Agora, o que seria então a tal da interferência destrutiva? Bom, é basicamente uma interferência quando você tem duas ondas, dois pulsos, que estão em inversão de fase. Ou seja, um está na parte de cima em relação à corda e o outro está na parte de baixo em relação à corda. E quando você vai ter o encontro dos dois, quando acontecer esse momento que eles vão acabar ficando em um mesmo ponto, quando ocorrer a interferência, repara, esse aqui eu estou te afirmando que tem a mesma amplitude que esse aqui. Quando eles acabarem chegando nesse mesmo ponto, vai ter meio que a soma algébrica. Só que nesse caso, galera, como tem inversão de fase, esse cara meio que vai acabar cancelando esse cara. E como eles são iguais, aqui vai ficar reto. Ou seja, quando acontece isso de um estar em cima e o outro está embaixo, ou de um estar embaixo e o outro está em cima, você vai ter que subtrair as amplitudes. Então, nesse caso, a amplitude no encontro desse ponto aqui vai ser a amplitude 1 menos a amplitude 2. Aí, pessoal, pode decorrer outras situações. Nesse caso aqui é porque essa amplitude é igual a essa amplitude. Por isso que ficou nulo. Porém, se esse cara fosse um pouquinho maior e diminuísse esse, sobraria um pouquinho desse cara aqui, ó. Então ficaria assim, entendeu? Então isso pode variar. Lembre-se que essa amplitude, portanto, vai ser a amplitude 1 menos a amplitude da segunda onda. Tranquilo? E depois desse momento, é algo até esquisito, né? Parece até aquela questão de ficção científica, ou parece Photoshop. Porque, cara, elas se encontram, elas se cancelam e elas continuam depois seguindo o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, depois de se encontrarem aqui, a onda 1 que estava indo para a direita, ela vai continuar indo para a direita. E a outra onda vai continuar indo para outra direção. Para outra direção. Entendeu?
Esse é o caso de interferência destrutiva, em que uma onda, por estar em inversão de fase com outra onda, vai acabar cancelando, vai ter a subtração de suas amplitudes, tá certo? Agora, bora falar aqui de ondas estacionárias. Quando a gente fala de ondas estacionárias, galera, é algo bem interessante porque é basicamente uma ilusão que a gente tem por conta de dois fenômenos. Primeiramente, o da interferência e depois o da reflexão. Vamos lá. Por isso que eu pedi pra você ver a aula de reflexão antes de ver essa aula. Seguinte, se eu pegar aqui uma onda e eu fizer um pulso nela, a gente viu que vai ter a reflexão nas cordas. Ou seja, esse pulso vai acabar se propagando nessa corda até que ele vai chegar até essa parede. Quando chega na parede, não consegue atravessar a parede e ir pra frente, não consegue atravessar a parede. Então o que acontece? Ele bate e depois ele volta. Nesse caso aqui, como a extremidade é fixa, eu estou te afirmando que ele vai por cima e ele acaba voltando por baixo. E galera, se eu continuar a fazer esse movimento várias vezes, de fazer vários pulsos que vão acabar subindo aqui e depois descendo, vários pulsos subindo, vários pulsos descendo, vários pulsos subindo, vários pulsos descendo, concorda comigo que vai ter uma hora em que vai ter muito pulso aqui e muito pulso aqui? Quando acontecer isso, de ter vários pulsos em cima e vários pulsos embaixo, vai acontecer isso aqui. A chamada interferência. Você vai ter alguns pontos em que você vai ter uma interferência construtiva e alguns pontos que você vai ter uma interferência destrutiva. E para mostrar isso tudo, tem aqui uma animaçãozinha que está aparecendo bem aqui do ladinho na sua tela. E bom, essa animaçãozinha aí é um pouquinho difícil de entender, eu pelo menos achei quando eu vi pela primeira vez, mas ó, pensa aqui comigo. Deixa eu até arrastar aqui para conseguir vê-la um pouquinho melhor. Você vai ter basicamente uma onda preta. Essa onda preta, ela é basicamente a resultante dessas duas ondas que estão aí. Repara que vai ter alguns momentos em que essas duas ondas, a azul e a vermelha, elas vão acabar entrando em concordância de fase. Ou seja, vai ter algum momento em que as amplitudes delas vão estar juntinhas e vai acabar somando as amplitudes. Assim como a gente viu bem aqui na interferência construtiva. Só que tem alguns pontos em que você vai ter uma oscilação nula. Porque sempre vai ter uma amplitude aqui e uma outra amplitude aqui embaixo. Sempre de mesmo tamanho. Então você vai ter alguns pontos em que a interferência vai ser sempre destrutiva. E por isso que vai ficar sempre reto. Bom, acabou o GIF. Vamos lá, deixa eu acabar o GIF e botar aqui a câmerazinha aqui de novo. Então beleza. Então galera, o que vai acontecer? É basicamente isso aqui que se formou. Você vai ter alguns pontos de interferência construtiva e alguns pontos de interferência destrutiva. Pontos de interferência construtiva, pontos de interferência destrutiva. E algo que eu acho legal é o seguinte, eu vou botar aqui também na tela, aqui do lado, vai ter uma animaçãozinha de uma onda estacionária que tá assim, cara, tá toda hora, a bicha assim, dá pra ver perfeitamente a onda estacionária sendo formada. E eu vou tentar reproduzir aqui também com a mola, mas, ó. Eu não sei se dá pra ver, mas quando você vai fazendo esse movimento aqui, ó, pra criar a onda estacionária, meio que vai criar uma ilusão. Que você vai ter sempre como se fosse uma barriga aqui, uma outra barriga aqui, uma outra barriga aqui. Meio que cria essa ilusão de uma onda que está parada. Cara, isso é algo muito interessante, tá certo? E quando a gente fala da onda estacionária, tem alguns elementos que ela tem. Primeiro deles, esse ponto aqui, galera, esse ponto mais alto ou ponto mais baixo, em uma onda estacionária a gente chama de ventre, tá certo? Então esse cara aqui é o ventre, esse cara aqui é o ventre, esse cara aqui é o ventre, esse cara aqui é o ventre. Então esses caras aí, eles vão acabar sendo o ventre, tá certo? Então, essa onda que a gente acabou de ver aqui, ela tem 4 ventres. Tem essas extremidades aí. Bom, o outro, que é aquele de interferência destrutiva, que não tem oscilação nenhuma, que a oscilação é nula, você vai ver que ele é chamado de nó. Então eu tenho um nó aqui, 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 e eu tenho um nó aqui. Nessa figura, portanto, eu tenho 5 nós. Outra coisa importante a gente falar, galera, é com relação ao comprimento de onda. Qual seria o comprimento de onda de uma onda estacionária? Reparem aqui, eu tenho como se fosse uma barriga, tá? Essa barriga aqui, galera, meu professor em sala falou o nome dela, eu esqueci o nome. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, por favor, porque eu esqueci como é que se chama essa região aqui toda, tá? Essa região toda aqui não é o ventre é esse pontinho aqui mais alto ou mais baixo. Essa região toda aqui, eu esqueci o nome. Então, se alguém deixar aqui nos comentários, eu fixo aqui depois, tá bom? Então, lembra que a gente viu na aula de ondotório que para calcular o comprimento de onda era basicamente contar 4 amplitudes? Ou fazer aquele S? Repara, aqui você tem aquele S sendo formado. Portanto, para você conseguir contar uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda completo, você tem que pegar 2 ventres, esse ventre e esse ventre. Cada um dos ventres representa metade do comprimento de onda, beleza? E algo que é importante a gente falar também, galera, é com relação a harmônicos. Harmônicos é basicamente
o número de barriga, o número de ventres que você teria. Por exemplo, você vai aqui uma corda, e eu posso falar o seguinte, ela tem apenas como se fosse uma única barriga, ela tem como se fosse um único ventre. Por ela ter um único ventre, ela tem apenas um harmônico. Esse aqui é o harmônico fundamental. Se eu peguei aqui a corda e falo que ele tem 2 ventres, aqui você tem 2 harmônicos. Se eu peguei aqui a corda e eu botei e falar que ela tem 3 ventres, você vai ter 3 harmônicos. Se eu falei aqui que eu peguei a corda e ela tem 4 ventres, ela vai ter 4 harmônicos. Se eu peguei a corda e botei aqui 5 ventres, ela vai ter 5 harmônicos. Então você pode encontrar uma questão falando assim, considere uma onda que tenha 5 harmônicos. O que seria isso? É que a onda ela vai fazer 5 ventres. Entendeu? É assim que funciona. De um lado não tão físico, entre aspas, eu teria 5 barriguinhas, entendeu? Isso aqui entre aspas, tá? Seria um harmônico, isso aqui seria outro 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 harmônico, entre aspas, tá certo? Mas é para facilitar na hora de você resolver uma questão, você pode pensar desse jeito, tá bom? Bom, é isso. Bom, agora uma coisa que a gente tem que ver é com relação à interferência em superfícies. Interferência que a gente chama de bidimensional. Galera, eu quero que você imagine aqui como se fosse uma superfície d'água e nessa superfície d'água coloque 2 motorzinhos, tá certo? Um motorzinho vai começar a produzir uma fonte, vai começar a produzir uma série de ondas circulares. Lembre-se que aqui é uma superfície d'água, ondas bidimensionais. E aqui eu tenho uma outra fonte que é igual à primeira fonte, que também vai fazer essa mesma coisa. Vai começar a produzir ondas que são circulares. E galera, eu quero que você perceba uma coisa. Quando elas forem produzindo essas ondas que são circulares, você vai ver as frentes de onda. Lembre-se que as frentes de onda são basicamente aqueles pontos na água que estão a uma altura um pouco mais elevada, tá certo? E esses pontos aqui que não tem frente de onda, mais especificamente no meio delas, é basicamente aqueles pontos que estão mais baixos. Se você conseguisse ver essa fonte aqui de uma visão horizontal, pegasse essa superfície e botasse assim de lado para você conseguir ver como é que é, aqui estaria a fonte. Você teria isso aqui, ó. Esses caras aqui é basicamente a frente de onda. Seriam cada um desses caras aqui, vistos de lado. E essas partes que estão bem aqui no meio seriam os pontos mais baixos, tá bom? E é o seguinte, lembra que a gente falava de interferência, que era basicamente quando 2 pulsos se encontravam e a gente analisava com relação às suas fases? Então a gente viu o seguinte, se fosse uma fase, encontro de fases acabava sendo construtiva, divergência de fases acabava sendo destrutiva. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então a gente não pode usar apenas esse cara, também temos que ver a galera que está aqui embaixo, porque aí vamos ver os pulsos que estão na fase de baixo, não apenas a fase de cima, que é a frente de onda. Então aqui do lado eu representei cada um das partes mais baixas, que lembrando, a gente chama elas de vale. Então eu representei tanto as cristas aqui, que são as frentes de onda, quanto também o vale. E eu quero que a gente pegue alguns pontos e eu quero que a gente veja se é interferência construtiva ou interferência destrutiva. Bom, perceba que aqui, no ponto A, eu tenho um encontro de uma frente de onda, da onda 1, dessa primeira fonte, e eu tenho meu contato da frente de onda dessa outra fonte. Eu quero que você perceba uma coisa. Lembre-se que essa frente de onda aqui é a parte que está mais alta. Ou seja, você vai ter esse cara aqui. Nesse ponto aqui você vai ter esse cara aqui, em preto, a parte mais alta, o pulso que está para cima. E ao mesmo tempo você vai também ter o pulso que está para cima do cara que é azul. Então você vai ter um encontro de 2 pulsos que estão na mesma fase. Quando você tem esse encontro de 2 pulsos que estão na mesma fase, lembre-se que vai acabar somando a sua amplitude. Ou seja, aqui vai ficar um ponto, vai ficar grandão, tá certo? Agora, se eu pegar aqui o ponto B, interferência construtiva. Agora, se eu pegar aqui o ponto B, repara que o ponto B eu tenho a parte que está alta, ou seja, eu tenho aqui a parte que é a frente de onda da fonte 2, e eu tenho aqui uma parte que é baixa, que é basicamente esse cara aqui, que é o vale da frente de onda 1. Então perceba, eu tenho encontro aqui de uma parte alta e uma parte baixa. Uma parte alta e uma parte baixa. Lembre-se, quando eu tenho encontro de uma parte que é alta e uma parte que é baixa, eu vou ter a interferência destrutiva. Então nesse caso aqui, como eu falei para você inicialmente, que essas duas aqui são iguais, ou seja, mesmo comprimento de onda, a amplitude da onda vai ser a mesma, como aqui são iguais, então esse pulso de cima vai ter o mesmo tamanho que esse pulso aqui de baixo. Portanto, vai acabar tendo interferência destrutiva e vai ficar uma superfície assim, retinha. Agora, se eu pegar, por exemplo,
o ponto C. O ponto C é o encontro da parte baixa com outra parte baixa. Ou seja, uma parte baixa com outra parte baixa, você vai ter a mesma fase nas dois casos. Se você tem a mesma fase nos dois casos, o que vai acontecer? Você vai ter uma interferência construtiva. Vai ficar um tamanhozão assim para baixo. Entenderam? Em uma prova, talvez te pergunte assim, analise o ponto e veja se é interferência construtiva ou interferência que é destrutiva. Beleza, galera? Agora, talvez algumas questões vão te fazer um raciocínio que você tem que saber também. Galera, tem uma formulazinha quando a gente fala desse conteúdo de interferência bidimensional que muita gente não consegue entender, que é D1 menos D2 tem que ser igual a N vezes lambda sobre 2. Não se assuste, é muito mais simples do que você imagina. O que essa fórmula propõe pra gente? Se você pegar um ponto, pegar uma distância, um ponto aqui, ó, pegar o ponto A, por exemplo. O ponto A, eu sei que ele tem uma distância da sua fonte. É um pulso que caminhou um pouquinho. Eu vou representar aqui a distância do ponto A até a fonte por essa linha bem aqui, ó. E essa reta eu vou chamar de distância 1. Tá bom? D1. Agora, em relação à fonte 2, eu sei que esse cara aqui também tem uma distância. E vou representar essa distância bem aqui, ó. Essa distância em relação à fonte 2 eu vou chamar de D2. Está um pouquinho poluído, mas espero que você consiga entender bem. Então perceba, em que esse ponto que está bem aqui, eu peguei a distância dele da primeira fonte e a distância dele da segunda fonte. E galera, olha que interessante. Se a gente subtrair a distância 1 da distância 2, a gente consegue ir em qualquer ponto. Isso pode ser qualquer ponto. Se eu pegar esse ponto daqui, por exemplo, ou esse ponto daqui, se eu pegar a distância 1 e a distância 2 e subtrair, eu consigo determinar, dependendo do valor que eu vou obter, se naquele lugar você tem interferência construtiva ou interferência destrutiva. Quer ver como que isso vai acontecer? Bom, primeiramente, quando a gente vai contar essa distância aqui, a gente vai contar em quantidade de metades de comprimento de onda. Ou seja, para a gente contar essa distância aqui, eu vou considerar isso aqui, ó. Isso aqui é metade de um lambda, meio lambda. Isso aqui é outra metade de lambda. Esse cara aqui é outra metade de lambda. Esse cara aqui é outra metade de lambda. Esse cara aqui é outra metade... Ou seja, eu vou ficar contando quantas metades de lambda essa distância aqui tem. Nesse caso aqui, ó, até que eu tenho 4. 5, 6, 7, 8. Então, perceba, para chegar aqui no ponto A, a distância 1, ela equivale a nada mais nada menos do que 8 vezes meio lambda, tá bom? Agora, eu vou pegar a distância 1 e eu vou subtrair da distância 2. A distância 2 aqui, ó, mesma coisa. Para calcular a distância, vamos calcular em quantidade de meio lambda que ela acabou percorrendo. Então perceba que é meio lambda, 2 meio lambda, 3 meio lambda, 4 meio lambda, 5 meio lambda, 6 meio lambda, 7 meio lambda, 8 meio lambda, 9 meio lambda, 10 meio lambda, 11 meio lambda, 12 meio lambda. Ou seja, para ir daqui até aqui, eu precisei de 12 meios lambdas. E calma que eu já vou chegar na parte legal da aula. 12 meios lambdas. Galera, esse n aqui vai ser um número que é o seguinte. Ele vai ser um valor que, se ele for par, vai ser um lugar de interferência que é construtiva. Se é um valor que for ímpar, vai ser um valor de interferência destrutiva. Quer ver só? Lambda sobre 2. Quanto é que é 8 vezes lambda sobre 2 menos 12 lambda sobre 2? Se eu tenho 8x menos 12x, eu vou ter menos 4x. Nesse caso, menos 4 lambda sobre 2. Isso é igual a n vezes lambda sobre 2. Repara que eu tenho lambda sobre 2 de um lado e lambda sobre 2 do outro. Posso cortar esse cara com esse cara. E olha que legal. N deu menos 4. Apesar de ser um valor negativo, menos 4 é um valor que é par. E galera, sempre que você tiver valores que são pares, você vai ter lugares de interferência construtiva. E assim como a gente viu antes, o A é um lugar de interferência construtiva. Vamos fazer outro exemplo? Vamos pegar aqui o C. Não, pegar aqui o B. O B, ó, vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar só esses caras aqui, para não confundir a gente aqui, não. O B, perceba o seguinte, a distância do B até a fonte é 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, repara, da fonte 2, a distância 2, ó, D1 menos D2 é igual a N vezes lambda sobre 2. O D2, galera, nada mais nada menos, aqui, 12. Aqui, perdão, quanto que era? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, D2 era 8. Menos. Agora, qual que é a distância da fonte 1? Repara. Opa, assim não. Repara. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, perdão. Calma aí. 1. Aqui tá muito poluído. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, calma aí. 8, 9, 10, 11. Perceba, a distância desse cara aqui para esse cara aqui foram 11. Então vamos anotar aqui, ó. 11. Vai ter que ser igual a n vezes lambda sobre 2. Ah, uma coisa que eu esqueci, ó. É 11 lambda sobre 2, 8 lambda sobre 2. Repara uma coisa, galera. 11 menos 8 é 3 lambda sobre 2. Tem que ser igual a n lambda sobre 2. Repara, lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2, n vai ser igual a 3. Galera, repara uma coisa, o n é um valor que é ímpar. Quando o valor é ímpar, vai ser um lugar de interferência destrutiva, assim como a gente viu aqui anteriormente. Beleza? Galera, no mais, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço, se inscreva aqui no canal e é isso. Valeu, galera!